Olá pessoal, olá alunos do sexto ano da Escola Dinâmica. Vamos hoje dar início aqui à nossa revisão, falando hoje sobre a hidrografia, do planeta Terra, ou seja, toda a parte líquida que nós temos distribuída no planeta Terra, porque a água ela é indispensável na vida do ser humano. É tão indispensável na vida do ser humano que cerca de 60% do corpo humano é composto por água, né? Desses 60% nós temos uma distribuição de água em todo o nosso sistema, né? Onde 83% desses 60% de água está composto em nossos pulmões, não é? 79% composto de água. Nossos músculos têm 79%, de água. O cérebro tem 73% de água, o nosso coração 73% também, assim como o nosso cérebro, os rins 79%, e o nosso sangue possui 79% de composição de água. Veja só o quanto é importante, a nossa vida junto à água. Por isso que, minha gente, nunca deixem de tomar água diariamente. Para você ter ideia, se você quiser saber o quanto de água você necessita tomar por dia, você tem que tomar a cada 30 quilos do seu corpo, você tem que tomar cerca de 2 litros de água. Então, se você pesa 30 quilos, você tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Se você pesa 60, você tem que tomar 4 litros de água por dia. Se você pesa 90, você tem que tomar 6 litros de água por dia. Para que você tenha o seu sistema excretor funcionando de forma correta, seu sistema urinário também funcionando de forma correta, porque ele é imprescindível para que o nosso organismo funcione também de forma correta, porque está tudo interligado, um ao outro, e o principal agente, de movimentação é justamente a ingestão da água. Se você não ingere água suficiente, você vai começar a ter problemas em seu organismo, você vai ter paralisia dos rins, os rins parando, você vai ter que fazer hemodiálise, ir para uma máquina, onde essa máquina vai tirar todo o seu sangue e vai fazer toda a filtragem do sangue, porque essa máquina vai substituir os seus rins, que a função do rins é justamente filtrar todo o sangue venoso que está no nosso organismo. E aí, consequentemente, fazendo essa filtragem pela máquina, a máquina faz com que esse sangue volte para o seu corpo totalmente limpo e filtrado. E aí, de um dia sim, outro não, a pessoa que sofre com problemas renais faz hemodiálise e um dia sim, outro não. Isso é extremamente prejudicial para o ser humano. Ninguém quer sair da sua casa um dia sim, outro não e passar o dia todo no hospital fazendo uma hemodiálise, fazendo a troca e a limpeza do sangue diariamente. Então, gente, é importantíssimo que vocês procurem sempre estarem tomando água, para que seu organismo funcione da melhor forma possível, já que o nosso corpo ele é composto cerca de 60% de água. A Terra ela tem esse nome, de planeta Terra, porém poderia também ser chamado de planeta Água, sem nenhuma dúvida, porque a Terra ela apresenta uma grande extensão, composta por águas. O nosso planeta Terra tem uma grande quantidade de água dispersa nele, ou seja, dessa quantidade de água gigantesca que eu tenho na Terra, distribuída da seguinte forma: 97,5% da água do planeta ela é salgada, que ela está localizada justamente nos oceanos e mares. 2,5% é composto de água doce.
Mas não quer dizer que esses 2,5% composto de água doce que está no nosso planeta, ele está acessível a nós para podermos ingerir. Veja só o quanto pouco de água a população mundial tem para tomar, né? Porque desses 2,5% de água, de volume de água doce, cerca de 68,9% está localizado nas geleiras das calotas polares. 30,79% está no subsolo, né? E 0,3% estão nos lagos, rios e pântanos e 0,01% na atmosfera. Ou seja, pouquíssima quantidade de água o ser humano tem acesso, né, para poder ingerir. Apesar de nosso planeta, né, ser composto basicamente por águas, né? Nós temos uma grande quantidade de oceanos, né? Inicialmente a gente tinha um único oceano que surgiu a partir do derretimento da bola de gelo que era formada da Terra, deu origem a esse único oceano que é chamado de Pantalassa, né? E aí, consequentemente, tínhamos um único continente, que esse continente, através do ciclo hidrológico, né, foi que ocorreu o surgimento de água dentro dos continentes. Como é que se deu esse ciclo hidrológico? Esse ciclo hidrológico se dá com auxílio da elevação da temperatura ambiental. Ou seja, a água está dispersa no oceano. Quando eu tenho o aumento da temperatura, o que acontece? Essa água acabou evaporando. Ao evaporar, vai para onde? Para as nuvens, não é? Esse vapor de água vai formar nuvem. Essa nuvem, quando ela fica muito pesada, o que acontece? Ela se condensa e volta em forma de água, não é? Chuva. Essa chuva, por sua vez, bate no solo, não é? Boa parte dela infiltra-se no solo e vai se localizar no lençol freático. Outra parte escorre para os rios, lagos e oceanos, e a outra parte evapora-se também, para a atmosfera outra vez, fazendo um processo contínuo, e aí esse nome dá-se como o ciclo da água, através da evaporação, transpiração, condensação e precipitações. E aí eu tenho o ciclo da água completo. Então, esse ciclo ele é contínuo, mas que, infelizmente, boa parte dessa água que serviria para nosso consumo, ele está sendo não mais utilizado como uso das pessoas por conta do alto índice de poluição da atmosfera, que promove a liberação de metais pesados, e a chuva acaba se transformando em chuva ácida. As chuvas ácidas, elas deixam com que a água fique imprópria para o consumo, porque ela acaba destruindo as plantações, acaba contaminando os reservatórios de água, acaba provocando doenças de pele na sociedade. Tudo isso relacionado à questão da chuva ácida por conta da eliminação de partículas poluidoras na atmosfera. O mundo de todos os oceanos, o maior de todos os oceanos, na realidade o Pacífico, cobre aproximadamente 1/3 da superfície terrestre, cerca de 165 milhões de quilômetros quadrados. Então, o Oceano Pacífico, além de ser o maior, também é o mais profundo dos oceanos. E por ele ser o mais profundo, e apesar de ser o maior dos oceanos, ele não apresenta uma grande biodiversidade, nem animal e nem vegetal. Por quê? Por conta da sua grande profundidade, impede com que os raios solares penetrem até chegar no solo e entrar em contato com algumas algas. E aí, consequentemente, se não tem um contato com as algas, não tem um processo de fotossíntese. E aí, por conta disso, não existe uma grande quantidade de vegetação nessas áreas e, consequentemente, não vai ter quantidade de peixe, ou seja, a piscicosidade da região do Oceano Pacífico é bem menor, se a gente comparar com a piscicosidade, por exemplo, do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, por exemplo, ele é bem mais raso do que o Oceano Pacífico. Alguns anos atrás, era considerado um dos mais navegados.
mas ela perdeu essa característica de ser um oceano mais navegado para o Oceano Índico, que daqui a pouco eu vou falar dele. Porém, o Oceano Atlântico ele apresenta a maior piscicosidade, a maior biodiversidade, a maior biota, digamos assim, de espécies animais e vegetais do planeta Terra. Justamente por conta da sua baixa profundidade existente na região, que faz com que os raios solares penetrem na água até atingir toda a formação vegetal na região, que vai praticar a fotossíntese, né, e promove também a troca de gases. Vocês sabiam que é errado dizer que a floresta amazônica é considerada o pulmão do mundo? É errado, nunca digam isso, pelo amor de Deus. Ela pode ser considerada o rins, o fígado do mundo, mas o pulmão do mundo não é a floresta amazônica. O pulmão do mundo são os oceanos, porque ele é que libera a maior quantidade de oxigênio para a nossa respiração, através das algas, que libera essa oxigenação, e aí, consequentemente, ela faz esse processo, né, pelo mundo todo, que é responsável justamente pela essa troca de gases que nós respiramos diariamente. Por isso que o oceano, sim, é considerado o pulmão do mundo e não a floresta amazônica, como as pessoas falam erroneamente, né? E aí eu tenho o Oceano Atlântico como o que tem a maior biodiversidade marinha, não é? Tanto animal quanto vegetal, devido à sua baixa profundidade. O Oceano Atlântico ele separa a Europa da América e a África também da América. Consequentemente, ele já foi no passado um dos oceanos mais navegáveis do mundo, porque a América já foi uma área de grandes colonizações, de grandes descobrimentos, e por conta disso, muitas embarcações que saíam da Europa vinham justamente para o lado de cá, e aí, após o processo de descobrimento e colonização, tivemos também processo também de transações econômicas entre os países da América e os países europeus, né, e consequentemente promovia com que a região fosse um oceano extremamente navegado. Só que o tempo passou, as coisas começaram a se modificar e a região do Oriente Médio passou a se tornar a região de maior exploração petrolífera do planeta, principalmente na Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, região de grande exploração petrolífera mundial. E isso acabou promovendo uma grande quantidade de navios petroleiros naquela região do Oceano Índico, fazendo com que ele se tornasse o oceano de maior navegabilidade comercial do planeta. E aí, consequentemente, hoje o Oceano Índico é o de maior navegabilidade no planeta, justamente por conta das questões ligadas à exploração petrolífera na área. Tanto onshore, que é o petróleo explorado dentro do continente, como offshore, que é o petróleo explorado dentro dos oceanos, que não é diferente na região do Oceano Índico, ok? Já o Oceano Glacial Ártico, né, e o Antártico, mas para o Glacial Ártico, o Antártico nem tanto assim, o Oceano Glacial Ártico é considerado o oceano mais frio do planeta. Cerca de 8 meses do ano ele passa congelado, impróprio para navegação. E aí, consequentemente, ele tem essa característica de ser o oceano que passa boa parte do ano congelado, né? Então aí eu tenho as características dos principais oceanos do nosso planeta. Vamos falar agora de mares, né? Porque a diferença entre mares e oceanos? Oceanos, eles dividem, né, os continentes, separam os continentes. Os mares, eles podem ser do tipo aberto, do tipo fechado, né? Os mares abertos, né, e também os mares interiores também, né? Os mares abertos são aqueles que se comunicam diretamente com o mar ou com outro território, né? Ou com um oceano, por exemplo, é considerado um mar aberto, né? Os mares continentais ou mares interiores, né, são aqueles que se comunicam com o oceano por meio de estreitos canais
como, por exemplo, o Mar Vermelho, né, e o Mar Mediterrâneo, são considerados mares continentais ou mares interiores, né? São mares que tiveram uma forte influência e tem também econômica, principalmente o Mar Mediterrâneo, né, que interliga a Europa, a África e a Ásia. Aquela região, mesmo antes das grandes navegações, o Mar Mediterrâneo é um dos mais navegados do planeta, porque naquela região ali, muitos navegadores que em busca de especiarias atravessavam o Mar Mediterrâneo para ir em busca de especiarias na África ou até mesmo na Ásia. Então, durante muito tempo, aquilo ali foi uma área de grande movimentação econômica que, após o processo de colonização das grandes navegações, esse mar ele perdeu essa propriedade de ser muito navegado, mas que não deixa de ser ainda nos dias de hoje, né? Mas perdeu a referência, né, que era antigamente. E eu tenho também os mares fechados, né? Aqueles que estão localizados dentro de um continente e não apresentam nenhuma ligação com oceanos. Exemplo, aí eu tenho o Mar de Aral e o Mar Cáspio, por exemplo. O Mar de Aral, é bom a gente fazer uma ressalva em relação ao Mar de Aral, porque o Mar de Aral, gente, ele está secando. Aí você diz, como é possível, gente, um mar secar? Né? Uma grande quantidade de água, como é possível o mar secar? O Mar de Aral está secando por conta de um vazamento de um petroleiro naquela região, né, que infelizmente despejou uma grande quantidade de petróleo na área, e aí houve-se a necessidade de se fazer uma transposição das águas desse mar, e para que não fosse contaminado totalmente pela água pelo óleo do petroleiro, e aí fizeram essa transposição de forma errônea. O que é que aconteceu? O mar acabou secando boa parte. Hoje o Mar de Aral corresponde a menos de 5% da sua totalidade. E a região circunvizinha do Mar de Aral virou um grande deserto de sal, né, justamente por conta dessa má transposição que foi feita no Mar de Aral. Nós temos também as águas subterrâneas, né, em destaque aí para o Brasil. A gente está falando a nível do mundo, mas o Brasil é uma das áreas que apresenta a maior caixa d'água do mundo subterrâneo. Como assim, professor? É no Brasil onde nós temos 2 reservas de água, né, no subsolo, que dá para suprir a necessidade praticamente do mundo inteiro. E é isso que faz com que o Brasil se torne um grande alvo no futuro, quando a água ficar escassa para o mundo inteiro. E a gente tem essa reserva, fica em 2 locais. O aquífero do Alto-Chão, localizado no norte do Brasil, abrangendo os estados do Pará, Amazônia e Amapá. Né? Apesar de ser pequeno, ele tem um grande volume de água. Pequeno em relação a outra caixa d'água que nós temos no subterrâneo, que é o aquífero do Guarani, que abrange uma área bem maior do Alto-Chão, só que o Alto-Chão tem um maior volume de água. Qual a área que o aquífero do Guarani atende? A região do Mato Grosso do Sul, do Paraná, de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo. Além do Brasil, também estende-se pela Argentina, pelo Uruguai e pelo Paraguai. Veja a quantidade de água que existe no aquífero Guarani. A área que ele abrange é uma área extremamente grande, maior do que a do Alto-Chão, porém a do Alto-Chão é maior do que a do aquífero Guarani. Essas áreas não foram exploradas ainda porque ainda não há necessidade, porque a quantidade de água que nós temos no Brasil superior é muito grande. A gente tem aqui grandes rios no Brasil, né? E aí, onde tem destaque, por exemplo, quais são os principais rios e destaques no Brasil? Eu vou começar a partir do rio Amazonas, né, que é um dos mais conhecidos aqui por vocês. Porém, o rio Amazonas ele não é totalmente brasileiro, viu, gente? E é um dos poucos rios, um dos únicos rios que não nasce pela água da chuva, né? O rio Amazonas ele nasce pelo derretimento do gelo no topo das montanhas. Aí você me diz, oxe, professor, aqui no Brasil tem montanha no topo? Não, porque eu disse que ele não nascia no Brasil. Onde é que o rio Amazonas nasce? No Peru, em cima da Cordilheira dos Andes. Então, o que acontece? Só no topo da Cordilheira dos Andes, que está a mais de 6.000 metros de altitude, né, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a presença de gelo. Então, quando ocorre o verão, a temperatura aumenta e ocorre o derretimento do gelo em algumas áreas da Cordilheira dos Andes, que, consequentemente,
vai formar a nascente do rio Amazonas. E aí esse rio Amazonas ele vem descendo o Peru, vai passar por países como Venezuela, Guiana, Suriname, até chegar no Brasil. Quando chega no Brasil, vai encontrar-se com alguns afluentes. Quais são eles? Rio Xingu, Rio Madeira, Rio Araguaia, o Rio Negro, o Rio Solimões, formando com isso a grande rede hidrográfica do Amazonas, não é? Além de outros rios mais que que situam-se naquela região, não é? Então o Rio Amazonas, apesar dele ter um grande potencial de produção de energia, ele não é aproveitado. Por quê? Porque para se construir uma usina hidrelétrica é necessário que você inunde uma vasta área de floresta nativa, é necessário que você retire uma grande quantidade de população ribeirinha, e no caso da Amazônia, essa população ribeirinha é uma população indígena, que ela é protegida por lei, e aí, consequentemente, há-se vários empecilhos, né, no qual se tentam construir usinas hidrelétricas na região amazônica. E aí, por conta disso, apesar do grande potencial de geração de energia, não é aproveitado o Rio Amazônia em termos de produção energética. Atualmente está sendo construída uma usina lá que já sofreu vários embargos, que é a usina de Belo Monte, né, que ainda não está em funcionamento, justamente por conta de embargos ambientais que estão sendo colocados junto a essa usina por conta de fortes impactos ambientais que ela possa vir causar no futuro para a região. E aí, consequentemente, não se tem ainda uma usina de grande potencial energético em atividade na região amazônica. Um outro rio de grande importância no Brasil é o Rio Paraná. O Rio Paraná ele nasce no estado de Goiás e faz parte também da Bacia Platina. Quais são os rios que fazem a Bacia Platina? Rio Paraná, Paraguai e Uruguai. Esses três rios eles deságua no Rio do Prata, na Argentina, no qual eu tive a oportunidade de conhecê-lo. O Rio do Prata é um rio gigantesco, para você ter ideia. De uma margem a outra, se você atravessar de avião, você tira um tempo de cerca de 30 minutos de avião de uma margem a outra. Não é da nascente até a foz, não. É de uma margem a outra. Eu tive a oportunidade de estar numa margem de um lado do Rio do Prata e não conseguia ver o outro lado. Eu pensei que estava na frente do mar. E quando eu cheguei lá de Argentina, que ficava em frente ao aeroporto, eu saí do aeroporto, fui dar uma olhada lá de fora e disse, rapaz, tem um mar aqui. Isso aqui é o Oceano Pacífico. Que doidice é essa aqui? O cara disse, não, rapaz, isso aqui é o Rio do Prata. Eu digo, cadê a outra margem do rio que não dá para ver? Não dá para ver. E chegam grandes embarcações de grande porte naquele rio ali, não é? Porque é um rio muito profundo, não é? Com a distância de uma margem a outra gigantesca, cerca de 700 metros de uma margem a outra, que é o Rio do Prata, que forma com isso a foz, no caso dos rios que compõem a Bacia Platina. E o Rio Paraná é um desses rios da Bacia Platina que tem uma importância gigantesca no que se diz respeito à produção de energia hidrelétrica, porque através dela nós temos a usina de Itaipu, né, uma usina de maior potencial de produção de energia no Brasil. Essa usina de Itaipu ela é uma usina binacional, porque foi construída num consórcio entre Brasil e Paraguai, ao qual esta usina, na atualidade, ela promove a produção de energia para a região centro-oeste e sudeste do Brasil e sul também. E aí, consequentemente, principalmente para a região sudeste, o potencial dela é imenso, já que a região sudeste é considerada o motor do Brasil e lá onde eu tenho grande concentração de indústrias que utilizam usinas, energia justamente da usina de produção de Itaipu, que foi construída durante o governo militar, não é? E aí foi justamente nessa época do governo militar onde o Brasil mais cresceu estruturalmente, porque durante esse governo militar construiu-se uma grande quantidade de usinas hidrelétricas no Brasil, construiu uma grande quantidade de rodovias, entre elas a BR-101, a Belém-Brasília, a Ponte Rio-Niterói, entre outras BRs que foram construídas pelo Brasil, né? Construiu-se também a cidade de Brasília, né? No eixo monumental, ali em forma de avião, né? Entre outras construções que foram e estão servindo hoje de grande importância para o Brasil na atualidade, né? E aí foi a época em que o país mais cresceu. Um outro rio de grande importância
que nós temos aqui no Brasil é o rio Tocantins-Araguaia. Né? O rio Tocantins-Araguaia é um rio artificial. Por que artificial? Porque durante o governo militar também, né, final do governo militar, já na década de 80, foi construído a usina Tucuruí. E como eu falei para você construir uma usina hidrelétrica é necessário que você inunde uma vasta área territorial. E aí, consequentemente, o rio Araguaia ele não tinha um grande volume de água para se construir uma usina hidrelétrica e teve que fazer uma junção com o rio Tocantins. E aí, consequentemente, aumentou o volume de suas águas e aí construíram a usina hidrelétrica de Tucuruí. Essa usina hidrelétrica ela fornece energia para a região norte, parte do Nordeste e também do Centro-Oeste do Brasil. É uma usina de grande importância e é a maior usina totalmente brasileira, porque a usina de Itaipu era uma usina binacional. Né? É uma usina onde produz energia tanto para o Brasil quanto para o Paraguai. No caso, a Tucuruí não. Ela é uma usina totalmente brasileira que fornece energia apenas para o Brasil. E um outro rio de grande importância é o Rio São Francisco, que muita gente não sabe, mas ele não é totalmente nordestino, viu? Ele é um rio natural, o maior rio natural totalmente brasileiro, porque o Tocantins-Araguaia ele é artificial, né? Porque teve a junção entre o rio Tocantins e o Araguaia, mas o Rio São Francisco ele é o maior rio totalmente brasileiro, né? E que ele não é totalmente nordestino. Por que não é totalmente nordestino? Porque ele nasce na região sudeste do Brasil, mais precisamente no estado de Minas Gerais, na Serra da Canastra. E aí ele tem sua nascente na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, e vem descendo a Serra da Canastra até entrar na Bahia. Ao entrar na Bahia, né, vai percorrendo por regiões extremamente áridas, chegam em Pernambuco, né, corta o sertão pernambucano e deságua entre Sergipe e Alagoas. O que está acontecendo, filho? Então, deságua entre Sergipe e Alagoas, no Oceano Atlântico. E aí esse rio, ele é um rio totalmente brasileiro, porém ele não é totalmente nordestino, como muita gente desconhece. Não é? É um rio muito importante, né, para nós nordestinos, porque ele tem um forte potencial em termos de produção de energia através do complexo da Chesf. Se produz energia com as usinas de Sobradinho, a usina de Itaparica, a usina de Paulo Afonso 1, 2 e 3, a usina de Gonzaga, a usina de Delmiro Gouveia. Então eu tenho um complexo de usina naquela região, na qual produz energia para todo o Nordeste. É o meu copo do Fome Zero. Sede zero no caso, né? Então ele produz energia para todo o Nordeste, né? Além disso, esse rio ele tem uma importância gigantesca no que diz respeito à agricultura, não é? Porque foi ele que tirou o Nordeste, Pernambuco em si, do mapa dos estados em produtores de produtos agrícolas, porque hoje a região do Vale do São Francisco tem destaque a nível mundial para a produção de uva, laranja e manga, onde eu tenho uma agricultura de plantation, que é uma monocultura voltada para exportação, movimentando assim a economia do Nordeste como um todo. Então, isso graças ao Rio São Francisco, né, que favoreceu esse desenvolvimento no que diz respeito à agricultura brasileira e nordestina. Né? Esse rio ele tem uma importância muito grande, não é? Que é o rio nordestino. Ok? Então são os principais rios que nós temos dispersos no nosso país, no mundo inteiro. Existe também uma grande quantidade de rios, né? Porém o Brasil é de maior importância no que diz respeito à produção de energia hidroelétrica, né? É o nosso principal fonte de produção de energia, né? Os países da Europa, por exemplo, eles não têm como principal fonte a energia hidrelétrica, sim o carvão mineral, né? A Ásia, por exemplo, tem produção de energia através além do carvão mineral, urânio, né? Também é uma fonte de energia relativamente limpa, né? Mas o urânio, no caso, né? E a energia hidrelétrica, na realidade, tem destaque a nível mundial para o Brasil. O Brasil é que tem esse destaque, né, em termos de produção de energia. Ok?
A água doce do nosso planeta ela é em pequena quantidade, porém boa parte dela está nas geleiras, né? E que essas geleiras, por sua vez, ela tem um potencial muito grande em aglomeração de água doce, só que com o derretimento das geleiras por conta do aquecimento global, vai provocar grandes impactos ambientais, porque a água do mar vai deixar de ser uma água salgada e se tornar uma água salobra, e uma grande quantidade de espécies que vivem naquela região vai acabar também desaparecendo com isso. E aí por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com o aquecimento global, porque esse derretimento vai causar um impacto de ordem mundial, né, para o nosso planeta. Então, gente, eu vou encerrando por aqui, daqui a pouco a gente continua com nossa segunda aula, já que a gente está trabalhando com revisão, não é? E aí na segunda aula a gente vai trabalhar ainda com os rios, não é? E as partes dos rios, né? Ver qual a diferença entre uma bacia hidrográfica, uma rede hidrográfica e as partes dos rios, regimes fluviais, etc. Ok? Um abraço a todos, e até mais tarde.